Eu preparei uma novidade para você. Se você entrar agora para o Fórmula Negócio Online, eu vou te dar de presente um treinamento Venda Rápida Online, onde nele eu mostro 52 estratégias para você começar a vender como afiliado sem investir e sem aparecer se você não quiser. Esse treinamento sozinho, ele está avaliado aí, eu vendo ele por R$ 497, mas vai ser seu de graça. Eu vou te dar também de presente o maior treinamento de copywriting do Brasil. Está avaliado hoje R$ 997, mas vai ser seu de graça. Além disso ainda, eu vou te dar junto todos os 14 bônus que já estão lá no Fórmula Negócio Online, tem um valor incalculável, serão todos seus de graça. E ainda, todo o Fórmula Negócio Online atualizado e completo, com 7 dias de garantia. Você recebe tudo, se não gostar de alguma coisa, eu devolvo todo o seu dinheiro. Sem perguntar nada, acessa agora o Fórmula Negócio Online e faz a sua inscrição hoje. É só clicar aqui embaixo. Gadget, você não é um aplicativo. Jaron Lanier. Muitos de nós acreditam que a tecnologia é sempre uma força para o bem, levando nossa espécie a alturas cada vez mais altas, e podemos pensar que a internet é a maior de todas as invenções dessa tradição, uma tecnologia que nos permite compartilhar e disseminar informações e criatividade através das fronteiras. E tudo isso por quase nenhum custo, mas alguém já pensou em possíveis desvantagens? Servindo como uma lição de história sobre as origens da web e um aviso das consequências futuras de seu caminho atual, este livro ilumina o design oculto da web. O design inicial inflexível de uma tecnologia torna-se difundido, o que limita desenvolvimentos futuros. No início dos anos 80, os inventores criaram tecnologia para expressar notas musicais por meio eletrônico. Foi chamado MIDI. Muito rapidamente, esse desenvolvimento tornou-se incrivelmente popular e foi usado para criar as interfaces de som em uma ampla gama de computadores e instrumentos musicais eletrônicos. Mas à medida que a tecnologia avançava e as pessoas tentavam atualizar o sistema MIDI, elas se deparavam com um grande problema. A popularidade inicial do MIDI significou que ele foi incluído em tantas tecnologias que modificá-lo exigiria mudanças no modo como todas essas tecnologias funcionavam, incluindo os sistemas de música usados em computadores em todo o mundo. Em outras palavras, o MIDI ficou bloqueado, tão duramente que, na verdade, ainda o usamos hoje. O design inicial é, na maioria das vezes, imperfeito, já que muitas vezes é produto do acaso, dos limites tecnológicos da época ou de qualquer solução que o inventor tenha achado mais fácil. As desvantagens dos produtos bloqueados são maiores quando o projeto inicial envolve um sistema grande e complexo. Isso ocorre porque quanto mais complexo for um sistema, mais partes interconectadas ele terá, o que faz com que todos precisem ser alterados à medida que a tecnologia melhorar. Por exemplo, o metrô de Londres foi construído com a tecnologia limitada do século XIX e início do século XX. Um resultado desses limites tecnológicos são os túneis ferroviários estreitos do metrô. Esses túneis estreitos agora causam muitos problemas. Por exemplo, eles são muito finos para permitir que unidades de ar-condicionado sejam colocadas nos trens, e por causa do tamanho e complexidade do sistema, suas múltiplas estações, linhas e quilômetros de trilhos, é logisticamente impossível alargar os túneis. Então as viagens diárias dos londrinos são desconfortáveis até hoje. Muitas pessoas que acreditam na singularidade da tecnologia tomam certos exemplos como prova de que os computadores são superiores aos humanos. Como você sabe, a internet contém bilhões de informações espalhadas por todo o caos da web. Mas alguns acreditam que não demorará muito para que criemos uma tecnologia capaz de reunir todas essas peças em uma única forma de sabedoria suprema. E se essa singularidade acontecer, sinalizará o momento em que o conhecimento humano será superado pela inteligência computacional. Aqueles que acreditam nisso muitas vezes apontam para casos em que os computadores já ultrapassaram o humano. Por exemplo, em 1997, o programa de computador Deep Blue derrotou o campeão de xadrez Garry Kasparov. E isso nos faz questionar: se um computador pode vencer um grande mestre no xadrez, não pode demorar muito para que o conhecimento do computador supere completamente o nosso. Mas enquanto adoramos o poder dos computadores, esquecemos suas limitações. E uma limitação é que os computadores reduzem seriamente nossa individualidade. Isso ocorre porque a maioria dos sistemas de computadores limita a vida a uma série binária de categorias. Por exemplo, no Facebook, sua vida é resumida a uma série de caixas de informações. Onde você estudou, quais filmes você gosta, qual é o seu status de relacionamento.
Isso faz com que todos sejam uma variação do mesmo tema e deixa pouco espaço para mostrar nossa singularidade. Outro exemplo dos limites dos computadores é o requisito de que o input humano lhes dê um propósito. Sem nós para programá-los e dar-lhes ordens, o que um computador poderia fazer com todo o conhecimento na web? Nada. Os computadores precisam de um humano para transformar essas informações em significado e decidir o que é valioso e o que não é. Então, não devemos deificar a inteligência severamente limitada dos computadores. Em vez disso, devemos continuar a explorar o local de nascimento de nossa criatividade e individualidade, nossos próprios cérebros. O desrespeito pela originalidade é uma consequência do design da internet, que trata o conteúdo exclusivo criado pelos indivíduos como partes intercambiáveis de um todo maior. Hoje em dia, quase todo mundo tem um mashup online favorito, uma mistura de partes de músicas ou vídeos. Mas você já parou para pensar sobre os trabalhos originais de onde eles foram criados? Provavelmente não. Esse fenômeno é conhecido como cultura livre, onde toda a informação e mídia é livre para ser editada por outras pessoas. E isso muda a forma como o conteúdo é consumido. Sob a bandeira da cultura livre, as pessoas olham cada vez mais apenas trechos do conteúdo original, seja uma notícia encurtada em um blog ou uma mistura de duas músicas. Essa maneira de consumir conteúdo tem duas consequências: diminuir o tempo de atenção das pessoas e desviar a atenção dos autores do conteúdo original. Por exemplo, relatórios e artigos do jornal New York Times raramente são lidos em seu site. Em vez disso, eles são lidos em sites de agregação de notícias, como Yahoo News, ou condensados em formulários curtos em blogs. Isso significa que muitos relatórios são separados de seu contexto original, o que pode levar a mal-entendidos. Isso significa que as pessoas agora raramente têm a atenção necessária para ler um jornal inteiro. Ao tratar o conteúdo como fragmentos dessa maneira, reduzimos a originalidade e a qualidade dos trabalhos futuros. Isso ocorre porque os criadores sabem que seu conteúdo não será consumido como um todo totalmente desenvolvido. Por isso, criam trabalhos menos extensos e de menor qualidade, mais adequados às plataformas digitais. Por exemplo, a qualidade do jornalismo diminuiu à medida que os blogueiros apenas refazem notícias de sites de notícias estabelecidos, em vez de fazerem pesquisas originais. E como a qualidade do conteúdo diminui, ficamos com trabalhos repetidamente reciclados e obsoletos. Essa é a tragédia. Em vez de sermos inspirados por um filme inovador como Blade Runner para criar nosso próprio filme, preferimos apenas criar uma cena com nosso hit favorito. O anonimato estimula o mau comportamento na web. O anonimato online cria um ambiente não construtivo e hostil que encoraja o comportamento da máfia. Quase todos os que estão familiarizados com os comentários do YouTube encontraram a negatividade ilimitada dos trolls. Pessoas que deliberadamente iniciam discussões ou incomodam as pessoas e a mentalidade muitas vezes problemática que governa a conversa. Mas por que exatamente esse tipo de comportamento acontece online? Poderia ser o resultado de tendências humanas naturais? Na verdade, é uma consequência da capacidade das pessoas de serem anônimas online. Esse anonimato é facilitado pela forma como muitos sites são criados, o que incentiva os comentadores ou colaboradores a criar identidades anônimas de curto prazo. Isso permite que eles participem de discussões ou fóruns sem assumir responsabilidade por suas ações. Por exemplo, as pessoas geralmente criam contas de usuário para fazer comentários ofensivos no anonimato completo, evitando, ao mesmo tempo, qualquer conexão com uma identidade real online, como um perfil do Facebook. Esse mau comportamento é exemplificado por ataques de colmeia online ou trolls individuais, e as consequências podem ser mortais. Por exemplo, depois de ser assediada incessantemente por trolls, a atriz e estrela coreana Choi Jin-sil cometeu suicídio em 2008. E todos nós já vimos esse mau comportamento sempre que o debate é possível na internet. Nenhum fórum ou sessão de comentários está a salvo de pessoas que preferem provocar as emoções dos outros por trás do anonimato do que contribuir para discussões construtivas. Mas existem soluções de design para evitar esses problemas. Uma maneira é incentivar as pessoas a investirem em sua identidade online enquanto permanecem anônimas. Isso incentivará os usuários a preservar a reputação de suas identidades, além de preservar alguns dos benefícios do anonimato. Por exemplo, no eBay, as classificações de compradores e vendedores incentivam os usuários a se envolverem em bom comportamento, apesar de suas identidades estarem escondidas atrás de nomes de usuários anônimos. Se eles se comportarem mal, obtêm classificações ruins, perdem sua credibilidade online.
e sua capacidade de comprar e vender a taxas de barganha. Os principais beneficiários da disponibilidade quase ilimitada de conteúdo na internet são aqueles que possuem sites que direcionam os usuários para o conteúdo. Sites como o Google e o Facebook usam publicidade para gerar enormes quantias de dinheiro, e ao coletar dados de pesquisa sobre o que as pessoas realmente querem, eles tornam sua publicidade altamente eficiente. O Facebook é um exemplo perfeito. Ele obtém enormes receitas analisando perfis, personalizando a publicidade para cada usuário e mostrando cada link individual no qual eles vão querer clicar. O outro grupo que se beneficia do design da internet são os consumidores, que podem acessar conteúdos ilimitados, baratos ou gratuitos. Isso ocorre porque o conteúdo digital é fácil, livremente e principalmente ilegalmente copiado pela internet, seja um livro, um álbum ou um filme. E mesmo que os usuários não consigam encontrar uma cópia ilegal ou não queiram correr o risco, podem recorrer a fornecedores como o Spotify ou a Netflix, que fornecem conteúdo legal por uma pequena taxa. E tudo isso vem à custa de criadores individuais de conteúdo. A enorme quantidade de conteúdo disponível na internet significa que os criadores têm que lutar muito para serem notados. Por exemplo, existem milhões de cantores e bandas no YouTube, e por isso, se você deseja ser a próxima grande estrela, precisará dedicar a maior parte de seus esforços à promoção de si mesmo. E, infelizmente, os criadores de conteúdo também têm poucas chances de serem pagos por seus esforços, porque os consumidores exigem que o conteúdo seja barato ou gratuito, ou eles vão para outro lugar. Isso força as próximas bandas do YouTube a oferecer suas músicas de graça, porque se elas tentassem cobrar, elas teriam dificuldades para encontrar compradores. No mundo moderno, o coletivo é mais importante que o indivíduo. Muitas empresas de provedores de conteúdo a operadores financeiros aprenderam isso e tentaram usá-lo em seu benefício. Elas fazem isso extraindo o conhecimento coletivo da multidão através de modelos estatísticos. Por exemplo, empresas financeiras coletam informações financeiras de um grande número de fontes que usam computadores, que usam como mecanismos de busca financeiros para procurar os melhores lugares para investir. Da mesma forma, provedores de conteúdo como o YouTube também usam a multidão em seu benefício. Em vez de pagar as pessoas para criar seu próprio material para atrair espectadores, elas deixam a multidão criar seu próprio material. Mas essa abordagem baseada em multidões cria uma divisão entre as empresas e o que elas fazem. Quando empresas financeiras permitem que um computador decida em que investir, elas se distanciam dos mercados e produtos reais nos quais investem. E quando os provedores de conteúdo, como o YouTube, contam com um membro da multidão para fornecer o próximo grande vídeo viral de graça, isso significa que eles não têm controle sobre seu próprio conteúdo. Essa distância entre uma empresa e seus investimentos ou conteúdo pode ter consequências perigosas. O colapso econômico de 2008, que mergulhou a economia global na recessão, foi causado em parte por negociadores que usavam modelos de computador para investir em produtos sobre os quais tinham pouca ou nenhuma ideia. E o modelo do YouTube também tem seus próprios perigos. Em vez de investir e encorajar conteúdo verdadeiramente criativo, o site é repleto de lixo de vídeo repetitivo e insensato. Bons exemplos são os infinitos mashups, memes e vídeos caseiros, que são projetados para gerar uma risadinha rápida, em vez de conversas de longo prazo. Ao longo das últimas 2 décadas, tecnologias como a internet se espalharam por todo o mundo, mas representaram pouco benefício financeiro para a grande maioria da população. Desde a invenção da roda até o advento dos smartphones, a tecnologia foi aproveitada para facilitar a vida das pessoas. Por exemplo, antes da Revolução Industrial, escravos e trabalhadores manuais lidavam com o peso do trabalho, mas a industrialização produzia máquinas capazes de realizar o trabalho, o que significava que os humanos não eram mais tão necessários, quer estivessem semeando ou colhendo, ou cavando a fundação de uma casa. E, à medida que a tecnologia continuava avançando dessa maneira, aqueles que anteriormente haviam sido algemados ao trabalho manual estavam livres para encontrar trabalho em outras funções. Mas estamos nos aproximando de um ponto em que a tecnologia poderia tornar quase todo o trabalho humano totalmente desnecessário. Um ponto em que trabalhadores humanos são substituídos por robôs. Parece exagero? Os robôs já podem lutar em batalhas e realizar cirurgias complicadas, e ter tudo feito por robôs parece ótimo. Seja como for, uma revisão da história recente revela uma tendência preocupante. A riqueza tem sido cada vez mais concentrada nos bolsos dos poucos especialistas em tecnologia e operadores financeiros com seus modelos de computador, enquanto a prosperidade da classe média declinou.
Se essa tendência continuar, a tecnologia pode se tornar uma ferramenta que só enriquece quem já a possui. Isso poderia levar a uma situação em que a grande maioria das pessoas está empobrecida, pois seus empregos são substituídos por robôs, enquanto aqueles que controlam a tecnologia controlam também a riqueza. A web e outras tecnologias ainda são jovens e maleáveis, o que nos permite mudar para manter e promover os valores da inteligência humana e da individualidade. A melhor maneira de fazer isso é garantir que as pessoas possam criar trabalhos únicos e originais, garantindo que sua propriedade intelectual esteja protegida, por exemplo, criando uma única cópia protegida do trabalho de todo mundo que as pessoas pagariam para acessar online. Isso garantiria que os produtores de conteúdo fossem reconhecidos e compensados por seu trabalho. Outra forma de compensar os criadores de conteúdo é por meio de uma inovação chamada Songle, um dispositivo USB que permite ouvir músicas protegidas em seu computador, mas apenas quando elas estão conectadas. Outra opção é o Telegeing, em que as pessoas pagam para assistir a conteúdo que só está disponível online em horários específicos. Uma abordagem diferente para garantir a compensação para os criadores de conteúdo seria instituir um pequeno imposto sobre todo o uso da internet. Isso poderia ser feito taxando todos os usuários online pela quantidade de bits, ou seja, pedaços de informação acessados e transferindo o dinheiro para aqueles cujos bits na forma de conteúdo foram consumidos. Digamos que alguém olhe para o seu tutorial online. Eles pagariam uma pequena taxa pela quantidade de bits usados. Quanto mais bits, maior o preço. E em vez de entrar nos bolsos de um provedor de internet ou de um mecanismo de pesquisa, esse imposto seria encaminhado diretamente para você, o criador do conteúdo. Ao tomar medidas nesse sentido e garantir que os criadores de conteúdo sejam pagos por seu trabalho, poderíamos incentivar a autoria online original e de alta qualidade. A tecnologia pode ficar presa em seu design inicial e dificultar a inovação futura. Nossa tendência a adorar o poder da tecnologia nos leva a desvalorizar a individualidade humana. A cultura aberta da internet transforma os trabalhos originais em segmentos intercambiáveis, sem consideração pelo autor original. O anonimato online cria um ambiente não construtivo e hostil que encoraja o comportamento da máfia. O design da internet só beneficia os consumidores e empresas como o Facebook e o Google, não os criadores de conteúdo. Informações e conteúdo de crowdsourcing podem ser arriscados e desvalorizam a criatividade. À medida que a nova tecnologia substitui mais empregos, a sociedade pode se dividir em uma minoria rica, proprietária da tecnologia, e uma maioria pobre. Não é tarde demais para promover uma tecnologia melhor que proteja a inteligência humana e a individualidade. Neste livro, você aprendeu que precisamos ter certeza de que a tecnologia que projetamos recompense as pessoas certas e fomente os valores corretos. No momento, a internet não alcança isso. Os criadores de conteúdo lutam para conseguir uma compensação, enquanto sites como o Facebook e o YouTube ganham milhões, e depositamos muita confiança na inteligência coletiva sobre os especialistas individuais. Se você gostou desse tipo de canal e quer que ele continue, aqui embaixo tem o meu Pix. É o Pix Solidário, já que esse tipo de canal não é monetizado pelo YouTube. Desde já agradeço pela sua atenção. Estarei sempre trazendo novos vídeos sempre que possível.